Olá, irmãos da Igreja do Calvário, amigos queridos do YouTube, que bom que você está conosco por aqui, você apertou o play e a gente está aqui mais uma vez, continuando na nossa série no livro Desafio aos Pais, os 14 princípios do Evangelho que podem transformar a sua família, do pastor Paul David Tripp. No último episódio nós falamos sobre identidade, foi muito legal, nós conversamos um pouco sobre as características que nos alertam se nós estamos colocando nossa identidade no lugar certo, ou seja, em Deus, ou no lugar errado, ou seja, nos nossos filhos. Você já assistiu esse episódio? Não assistiu ainda? Então para agora, vai lá assistir agora, porque está imperdível para você acompanhar direitinho o que a gente está falando aqui. Hoje nós vamos falar sobre processo. Nós vamos bater um papo interessante sobre como criar filhos tem a ver com um desenvolvimento a longo prazo. Este é o Família Diante do Calvário. Bem, queridos, criar filhos não é algo fácil, nós já falamos sobre isso aqui. Mas muitas vezes nós achamos que criar filhos tem a ver com coisas muito rápidas. É claro, todos nós desejamos muito que os nossos filhos mudem rapidamente, que eles nos ouçam na primeira vez que nós falamos com eles, que eles realmente nunca façam mais aquilo que você corrigiu eles. Mas na realidade nua e crua da vida, as coisas não são assim, não é mesmo? Por isso, o princípio que nós vamos trabalhar hoje, com a ajuda do livro, é claro, você precisa ter um compromisso de longo prazo com a sua missão de criar filhos, porque a mudança é um processo e não um evento único. Tudo que você queria era que seu filho, que acabou de bater na irmãzinha menor dele, respondesse a você que a razão dele ter feito o que ele fez é por causa do pecado. Já imaginou quando você fizesse isso e ele falasse assim, ó, eu fiz porque o meu pecado tá no meu coração, mãe. Ele me deixa egoísta, ele me deixa ciumento, ele me deixa bravo e eu preciso de ajuda pra mudar. Seria muito maravilhoso isso, né? Mas a verdade é que não é assim. Na verdade, ele já fez várias vezes isso. Você já conversou com ele várias vezes. Mas ele continua fazendo e ainda não tem nenhuma visão de que ele tá fazendo errado e que ele precisa mudar. Seu filho acredita que existe uma justificativa pra fazer o que ele faz. Na vida real é assim, não é mesmo? E chega a hora em que você se sente desanimado ou desanimada, perde a paciência e por aí vai. Olha o que o pastor Paul nos diz no seu livro para a gente poder iniciar essa conversa. Veja bem o que ele diz. O Evangelho de Jesus Cristo oferece o modelo definitivo da missão para a qual Deus nos chamou como pais. Pense em como Deus, o Pai, promove a mudança em nossa vida com seus filhos. Graças à obra completa de Jesus, somos recebidos na família de Deus como filhos, com todos os direitos e privilégios. Fomos totalmente justificados e plenamente aceitos, mas não estamos completos, pois uma mudança colossal precisa ocorrer em nós. Deixe-me colocar desta forma. O poder do pecado foi destruído, mas o pecado ainda se faz presente e será progressivamente erradicado. A palavra mais importante da última oração é progressivamente. É essencial compreender o seguinte: a obra de justificação do Pai é um evento único, mas sua obra de transformação é literalmente um processo vitalício. Quando nos justifica, Deus tem total ciência de que está se comprometendo com um processo diário de graça esclarecedora, confrontadora, convencedora, perdoadora, transformadora e libertadora. Paulo nos dá uma visão desse processo quando ele escreve a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 16, quando ele diz assim: por esta razão, mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O que Paulo está afirmando é que, sendo ele o pior de todos os pecadores, o principal dos pecadores, Jesus vai poder usá-lo como um exemplo de quão paciente Deus pode ser e o quanto Deus se dispõe a ser quanto realiza sua obra por meio da graça na vida de alguém. Assim, aqueles que precisam se entregar ao Pai serão encorajados pela amplitude da paciência de Deus. Pais, esse é o modelo que vocês devem seguir. A tarefa de ser pai ou mãe não implica em uma série de eventos dramáticos de confronto ou confissão, mas sim um processo vitalício de conscientização gradativa e mudança progressiva. Ao ser confrontado, seu filho não vai responder: eu sou um idólatra, eu sou egocêntrico, eu sou rebelde, eu preciso de redenção. Não. O jovem não vai se tornar um ser humano completamente transformado e o adolescente vai precisar de sabedoria dos pais ainda. O nosso desejo por mudança imediata é que nos coloquem muitas vezes em situações difíceis.
Qualquer ideia errada sobre o que você deve fazer como pai ou mãe sempre vai criar expectativas muito altas sobre criar filhos e sobre eles também. Isso pode te deixar frustrado e fazer com que você fale ou haja de maneiras que não são boas. Uma das coisas mais importantes que você precisa lembrar é que seria muito mais fácil para você lidar apenas com o mau comportamento dos filhos. Mas cuidar do seu filho é algo mais sério e muito mais perigoso. A Bíblia diz claramente que o pecado tem o poder de nos cegar, e a gente esquece disso. Não é difícil ver o pecado nos outros, mas nós podemos ficar muito surpresos quando o nosso próprio pecado é revelado. E é assim também com seus filhos. E o pastor Paul, mais uma vez, ele nos lembra algo muito importante sobre isso. Olha só o que ele diz. Já é suficientemente ruim que os filhos estejam predispostos pelo pecado a rebelar-se contra a autoridade, a desejar determinar as próprias regras e, portanto, a fazer o que é errado. Porém, ao mesmo tempo em que você está lidando com essas coisas, também está cuidando de um pequeno ser que não enxerga de forma nítida a si próprio, muito menos o próprio pecado. O que é errado não lhes parece tão errado, e quem realmente são não é algo claro para eles. Seus filhos não são apenas egoístas e rebeldes, eles estão cegos. Tudo o que por meio da graça de Deus parece evidente a você, não está evidente para eles. O que parece óbvio a você, não é óbvio para eles. E a reação que acreditamos ser natural é contraintuitiva para eles. Eles pensam que estão bem, mas não estão. Eles creem estar certos, mas não estão. Eles acreditam ter decidido sabiamente, mas eles agiram de forma insensata. E por crerem nestas coisas, acham que não precisam de sua ajuda como pai ou mãe. Não surpreende que nossos filhos sejam tão resistentes. Nenhum pai ou mãe consegue escapar do poder enganador do pecado. Todos nós precisamos entender como o pecado nos cega, especialmente quando nós estamos criando os nossos filhos. Seria mais fácil se os nossos filhos pudessem ver claramente a sua condição espiritual, mas não é assim. Então, como nós devemos encarar nossa missão como pais diante disso tudo? Quais devem ser as nossas esperanças, os nossos compromissos? Como que nós devemos ser para que possamos ajudar os nossos filhos como Deus quer e não atrapalhar? Nós sabemos que nós não podemos fazer tudo isso sozinhos, mas nós somos escolhidos para ajudar aquele que pode fazer todas as coisas. No livro, o pastor Paul nos ajuda com 3 conceitos que podem nos guiar nessa tarefa e nos levar a ser instrumentos nas mãos do Redentor. Vamos vê-los? O primeiro é: você deve encarar a sua missão com uma visão de processo. É importante mudar a maneira como você vê a tarefa de criar filhos. Em vez de você encarar isso como uma série de correções isoladas, você precisa ver isso como um processo contínuo que vai durar a vida. Mudanças geralmente acontecem aos poucos, queridos. Não acontecem de uma só vez. Então você não pode esperar que cada conversa seja transformadora instantaneamente. Muitas vezes a mudança vai acontecer gradualmente. Mesmo que algumas conversas pareçam inconclusivas, em cada uma delas você está compartilhando sabedoria, abrindo seu coração, ajudando seu filho a entender a si mesmo e a Deus melhor, e construindo uma visão de mundo baseada na Bíblia. E nessas situações, o Espírito de Deus também está agindo, fazendo o que você não pode fazer sozinho. Como diz o pastor Paul nisso, Deus planejou a missão de criar filhos como um processo gradativo, momento a momento. Ele quer que você aproveite cada momento da vida e acompanhe seus filhos em cada pequeno passo que eles dão. Ele espera que você se sinta feliz ao ajudá-los a entender melhor quem são, quem Deus é, como eles se relacionam com os outros e como vão viver a vida. Então, criar filhos se resume a isso. Pais que também estão em processo, sendo usados por Deus para ajudar a transformar a vida de seus filhos, que também estão em um processo. É verdade que, assim como aconteceu com você, seus filhos ainda não vão estar completamente prontos quando eles saírem de casa. Aconteceu isso contigo também. Jesus até disse aos seus discípulos que havia mais coisas que ele tinha que ensinar para eles, mas que eles não estavam prontos para aquilo naquele momento. Ele prometeu enviar outro consolador para continuar o trabalho. Então, o melhor mestre do mundo compreendeu que a vida é um processo e por isso ele confiou a sua obra a pessoas que ainda estavam aprendendo. Você precisa entender isso. O segundo conceito é: você deve encarar a sua missão como uma conversa sem fim. Você não precisa esperar resolver tudo em apenas uma conversa com seu filho. Não precisa descarregar tudo em uma só conversa. Você precisa entender que essa conversa é apenas uma parte de um diálogo que começou quando ele nasceu,
e que vai continuar mesmo quando ele sair de casa. Você não deve colocar todas as suas expectativas em uma única conversa, porque você mora com seu filho e você vai ter muitas outras oportunidades para conversar. O amor de Deus pelos seus filhos, a gente já falou isso aqui, é maior do que o seu. Então, ele colocou eles em uma família de fé e vai mostrar o erro deles várias vezes. Isso é para que você tenha muitas chances de ajudá-los a crescer e mudar para melhor. A cada dia, você vai procurar chances para ajudá-los e correções não são interrupções disso, mas oportunidades de Deus para ajudar os seus filhos. O pastor Paul chama isso no livro de mini momentos de mudança. E são nesses mini momentos que você vai precisar se comprometer. Pode ser antes de dormir, pode ser durante o jantar, pode ser durante um passeio no shopping, pode ser levando eles para a escola, não importa quando, cada momento conta. E é hora de ser grato por esses momentos e pelos pequenos passos que são dados para ajudar os seus filhos a crescer. A cada manhã você sabe que vai ter desafios, mas você vai poder também estar agradecido pela chance de ajudá-los nessa jornada que é tão importante. Por fim, o terceiro e último conceito é: você precisa encarar a sua missão com uma visão de projeto. Você conhece bem cada um dos seus filhos. Você sabe onde eles podem ter dificuldades, onde eles podem ser influenciados, onde eles podem se comportar mal. Agora pense nisso. Em vez de apenas reagir a situações como pai, você precisa conviver com seus filhos com um senso de projeto. Você deve ter um plano em mente ao lidar com eles. Pelo fato de conhecê-los, você pode aproveitar as chances para abordar esses pontos, de acordo com o que Deus lhes mostrou sobre as necessidades de cada filho. Todos os dias você se comunica com seu filho focando no que é importante para ele. Seja para uma criança pequena, para um adolescente, você continua a conversa porque você está seguindo um projeto. Como muitos dos pais não encaram o papel deles com uma perspectiva de planejamento, de projeto, eles ficam completamente despreparados para as próximas situações que Deus coloca eles. Eles começam a agir de forma reativa, lidando com os problemas à medida que os problemas surgem. O problema é que essa reatividade pode levar a uma desestabilidade emocional muito grande dos pais. Sem um projeto em mente, a gente vê esses momentos como inconvenientes e a gente fica emocionalmente instável ao lidar com eles. E aí isso vai criando na vida dos nossos filhos uma autoridade regular. Por exemplo, um dia você pode estar de mau humor e gritar com seu filho porque eles estão fazendo muito barulho. Mas no dia seguinte, você pode se sentir bem mesmo que o barulho esteja ali. No livro, o pastor Paul dá um termo para os filhos que passam por esse tipo de cuidado, né? Ele diz que muitos filhos acabam se tornando meteorologistas emocionais, porque eles começam a perceber que as regras da casa vão mudar conforme o humor dos pais. Eles ficam sempre atentos ao clima emocional dos pais para saber se eles vão escapar impunes ou não daquilo que os pais estão. Quando os pais não são consistentes no seu envolvimento e autoridade, os filhos também não são consistentes na sua obediência. E aí isso vai prejudicar o diálogo. Isso vai impedir o amadurecimento dos filhos. Isso vai impedir os pais de serem agentes de mudança que Deus planejou. Como que a gente pode melhorar isso então? Se você quer fazer parte do processo de Deus ao cuidar dos seus filhos, você precisa se comprometer a fazer isso do jeito que Ele planejou. Isso significa que não é só seguir o plano de Deus, mas também agir conforme o caráter de Deus. Você precisa ser honesto. O que atrapalha os pais nem sempre é a falta de oportunidades e nem o jeito dos filhos. O que atrapalha mesmo, na maioria das vezes, os pais, é o jeito dos pais. Muitas vezes, quando a gente deveria estar ensinando, a gente está ficando com raiva. Muitas vezes, quando a gente está precisando ser paciente, a gente fica impaciente. Muitas vezes você não admite que você é muito mais parecido com seu filho do que parece. A gente se sente ofendido quando a gente deveria estar sendo compreensivo. Às vezes a gente faz exigências quando nós deveríamos estar servindo. Na verdade, muitas vezes nós ficamos tristes simplesmente por sermos pais. E temos que ser pais de novo amanhã, e de novo, e de novo, de novo. E você vai ver que para ser um pai que vive o processo, e muitas vezes você vai ter que aprender isso de forma dolorosa, você vai precisar de paciência, de humildade, de domínio próprio, de mansidão, de amor, de fé e alegria. E o maior problema é que ninguém nasce com todas essas virtudes, essas qualidades. Muitas vezes você pode até pensar, eu nunca vou ser um bom pai ou uma mãe se for preciso ter tudo isso. Mas existe uma boa notícia que é sempre bom lembrar. Nós não precisamos depender apenas de nós mesmos. E essa é uma verdade que você precisa trabalhar no seu coração, como a gente tem falado aqui em todos os episódios.
Essas virtudes que nós falamos, que você precisa, não são exigências morais que Deus espera que você alcance. Não. Elas são presentes de Deus, que são dadas pela graça maravilhosa dele. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus sabia que nós, pecadores, não poderíamos alcançar essas qualidades sozinhos. O pecado nos deixa em uma situação difícil. Nós somos incapazes de lidar com os nossos filhos da maneira que Deus quer, porque nós não temos essas virtudes naturalmente. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixa lutando sozinhos. Ele enviou o seu Filho para cumprir essas qualidades por nós, para que a gente possa admitir as nossas fraquezas e pedir ajuda a Deus. Jesus nos liberta para que a gente possa ser honesto sobre as nossas lutas, e Ele nos ajuda a melhorar. Jesus não morreu apenas para nos perdoar, queridos, mas também para nos transformar pela graça. As qualidades de caráter, as virtudes de caráter que nós estamos falando, são dons de Deus para todo o que crê. Jesus morreu para nos dar o fruto do Espírito como presente, que são essas virtudes. Então, entre o momento da nossa conversão e o nosso encontro final com Deus, Ele está trabalhando em nossos corações e vidas em um processo. E Deus usa todas as situações da nossa vida para nos transformar gradualmente. Ele está cuidando de você com paciência, para que você possa guiar os seus filhos com a mesma graça que Ele está te dando todos os dias. Então, quando você se sentir impaciente, desanimado, lembre-se de duas coisas. Primeiro, seus erros já foram perdoados. Segundo, você pode então admiti-los e pedir ajuda a Deus. Você não precisa ter medo mais. E aí, está disposto a viver esse processo por meio da graça? Quais coisas que você acha que pode trabalhar gradualmente nos seus filhos? Quais coisas você lida de forma imediatista ou impaciente? Reflita sobre isso, vai ser bom para você. Esse foi mais um episódio. Pense bastante nas coisas que nós estamos falando aqui. Deus trabalha enquanto nós meditamos no Evangelho. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o conteúdo, comenta aí embaixo o que você achou de hoje. E mais importante, que eu sempre tenho falado, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Que Deus abençoe você e sua família. Grande abraço. Tchau, tchau.